Amor sem fim. Aqui 22 horas e 30 minutos, recebendo aqui o vereador Carlos Ferreira. O empresário Carlos Ferreira do PSB foi eleito com 2.132 votos. Apesar de ser considerado um vereador novo na Câmara de Santo André, ele não é novato. Esta é a 5ª vez que vai ocupar uma cadeira no Legislativo andreense. A primeira foi de 89 a 92, a segunda de 93 a 96, a terceira de 2001 a 2004 e a quarta de 2005 a 2008. De 2013 a 2016, foi eleito suplente pelo PDT. Aos 60 anos, tem como base o segmento evangélico. Vereador Carlos Ferreira, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio ABC. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Nosso trabalho seria um trabalho sério, voltado à comunidade, voltado aos bairros da cidade, não é? Que nós estávamos dispostos a atender o seu bairro, o bairro que nós estávamos visitando, e fizemos essa proposta de trabalho ao nosso município, e voltado sempre ao interesse da comunidade e ao interesse da cidade, não é? Então, este contato com o eleitor, com certeza, nos favoreceu. Porque ele pôde nos conhecer mais, pôde estar próximo da gente mais um pouco, e a gente então ficou mais próximo dos problemas da cidade. Eu acredito que este foi o diferencial maior desta campanha de 2020. Aqui 22 horas e 34 minutos. Vereador Carlos Ferreira, tendo os eleitores evangélicos como base eleitoral, quais são as propostas para essa legislatura? Bom, primeiro, meu amigo Ramos, a proposta para essa legislatura é exatamente o que a cidade tem de maior problema para resolver, não é? Mesmo que o nosso prefeito foi eleito com 76% dos votos, a cidade tem um problema crônico hoje, que toda a comunidade evangélica tem este problema, todo município tem este problema, aquele que depende de atendimento da saúde. Então, o nosso problema maior hoje na cidade, que eu vejo, pelas reclamações que recebi durante o processo eleitoral nas ruas, conversando com as pessoas, era a debilidade, a deficiência, a demora no atendimento à saúde. O cidadão fica doente hoje, ele vai no hospital municipal, ele vai numa UPA, ele vai no hospital municipal para marcar uma consulta, ele demora 6, 7, 8 meses para ser atendido. Aí quando ele é atendido, ele demora mais 4, 5, 6 meses para fazer os exames. Aí depois de fazer o exame, ele demora mais um tempão para poder, mais 4, 5, 8, 10 meses para poder passar uma cirurgia. Então o que eu entendo disso? Eu entendo que a dificuldade que a comunidade de Santo André hoje precisa e que ela quer é um atendimento melhor na saúde. Ela quer chegar lá pelo seu problema de dor, sofrendo, dificuldades, não é? De saúde, ele precisa ser atendido. Então eu acho que essa é um problema crônico da cidade, importante da cidade, e que nós devemos fazer um trabalho sério voltado a uma gestão melhor na saúde, para um melhor atendimento para a nossa cidade, para os nossos municípios. Essa é a minha defesa em relação tanto à comunidade evangélica como à cidade como um todo. Aqui 22 horas e 36 minutos, estamos conversando aqui, entrevistando o vereador eleito Carlos Ferreira. Pela análise da nova formação da Câmara, qual foi a sua primeira impressão, Carlos Ferreira? Bom, a primeira impressão foi a dificuldade daqueles que saíram. A Câmara, pela primeira vez em todos esses anos que estou no Legislativo, é a primeira vez que ela renova 60% de seus vereadores. Então isto mostra, na verdade, demonstra uma insatisfação do eleitor com os vereadores eleitos, não é? Primeiro mostra uma insatisfação. Agora, por que essa insatisfação? Porque os vereadores, com certeza, não cumpriram, não atenderam à necessidade devida dos eleitores que os colocaram lá na eleição passada. Então, esta é a primeira coisa, o primeiro assunto que acho importante. Foi a ineficácia do atendimento de 60% dos vereadores à comunidade. Mas também temos outro problema, Ramos. Temos vereador na cidade
que perderam 2 mil, 3 mil votos. Verdade. Temos, porém, vereadores antigos na cidade que têm que reavaliar um pouco a sua atuação. Uns teve 6 mil e poucos votos, tiveram agora 3 mil e poucos votos. Isso é um problema também. Ele ganhou a eleição, mas perdeu 100% do seu, 50% do seu eleitorado. Então a avaliação que faço é exatamente isso. Os novos que entraram, com 60% da renovação do Legislativo. Isto nunca aconteceu no Legislativo andrense. Ele renovar 60%. Foi pela insatisfação dos munícipes com os vereadores atuais. É verdade. Aqui 22 horas e 38 minutos. Eu tenho uma pergunta aqui, feita pelo WhatsApp. Dos munícipes com os vereadores atuais. E essa pergunta... Verdade. Aqui 22 horas e 38 Deixa eu ver aqui. minutos. Essa pergunta... nosso amigo, acho que é lá do Clube de Campo, ou é do Parque Miami. Boa noite, Ramos. Parabéns, Carlos Ferreira, pela candidatura. Boa noite a todos os ouvintes do programa Amor Sem Fim. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso eleito vereador Carlos Ferreira. Seria em relação à Feira Livre. Eu tenho percebido o quanto os feirantes eles têm enfrentado uma grande dificuldade de trazer clientes, manter clientes e aumentar os clientes. Um dos vilões tem sido a digitalização, o aumento dos sacolões e até mesmo a comercialização de hortifrutis e outros produtos que a gente encontra no mercado. A pergunta que eu gostaria de fazer é o que a política municipal andreense poderia fazer para ajudar a manter a tradição da Feira Livre. Essa seria a pergunta. O que nós poderíamos fazer como política municipal andreense para ajudar a manter a tradição da Feira Livre? Tá bom? Um abraço a todos. Boa noite, meu amigo. Prazer aí, obrigado pela pergunta que você tem feito aí para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Feira Livre em Santo André, eu acompanho isso já também há muitos anos, desde que tenho mandato de vereador na cidade. E a Feira Livre, a maioria do pessoal gosta de ir na Feira Livre, né? Mas ninguém quer a feira próximo à sua casa. Esse é um problema que nós temos na cidade toda hoje. Não é todo mundo que gosta da feira. Eu, por exemplo, sou fã, viu, Ramos, de comer um pastel na feira. Também adoro, gosto disso. Eu vou ali na nossa Igreja Batista do Calvário, né, na Ibecal, aqui aos domingos. Eu vou no primeiro culto, não é? Eu também. Aí eu já saio do primeiro culto, porque eu sempre fico, geralmente, os 2 cultos. Então eu saio do primeiro culto, vou comer um pastelzinho na feira do lado. Não é? Aproveita o intervalo. Aproveita para comer um pastelzinho. Então, eu sou fã do pastel. Agora, de verdade, meu amigo, eu tenho que levantar essa pergunta sua, como fazer para otimizar um pouco mais essa Feira Livre? Mediante que tem tantas opções hoje no mercado, tem todo mini mercado, tem ali o seu departamento de frutas, existem sacolões, existem barracas que estão na cidade toda que vendem frutas, muitas delas não são não tem nem matrícula na prefeitura, estão de forma ilegais, não é? Ilegalidade. Então, realmente, eu não sei responder isso para você. Eu não tenho informações técnicas como nós podemos fazer para poder otimizar mais esse problema das feiras livres na cidade. Mas eu prometo você uma coisa. Se o Ramos de Albuquerque me der mais uma oportunidade daqui umas 2 semanas ou mês, eu virei aqui na rádio e darei para você uma alternativa para isso. Darei para você uma sugestão disso. Vou procurar o CRAISA, vou procurar quem tem entendimento de feira de saúde, que feira livre, quem conhece isso, não é? E o que pode ser feito do poder público, uma gestão melhor para que esses comerciantes da Feira Livre possam ter mais sucesso financeiro aí. Realmente eu não tenho habilidade, não tenho conhecimento técnico para responder isso para você. Aqui 22 horas e 46 minutos. Também quem está na sintonia ouvindo o programa é a Marinês. Ela diz boa noite, Ramos, boa noite, vereador Carlos Ferreira. Um abraço. A Marinês, que mora em Santo André. Um abraço para você, viu, Marinês? Obrigado pela audiência. A pergunta agora a seguir é da jornalista Janete Ogawa.
1570 ABC. O prefeito Paulo Serra teve uma votação expressiva de 266.591 votos, o que representa 76,88% dos votos válidos. Com isso, garantiu também a maioria no Legislativo. O seu partido não faz parte da coligação. O senhor fará oposição radical junto com o PT ou vai adotar uma postura independente? Janete, novamente você tem uma pergunta muito inteligente a respeito do funcionamento e da sustentabilidade do senhor prefeito municipal junto à Câmara de Santo André. Bom, eu tenho uma postura, falei isso inclusive ontem na rádio, falei isso na televisão, falei o seguinte: primeiro, que nós temos 3 tipos de vereador ou 3 tipos de parlamentares na cidade. O primeiro tipo parlamentar é aquele que acompanha o voto do partido. Nós tivemos isso em Santo André, quando o ex-prefeito saudoso Celso Daniel foi prefeito da cidade, em que a bancada do PT votava exatamente aquilo que o partido mandava. Então, se o partido dissesse para votar a favor, votava a favor. Votar contra, votava contra. E quando o PT estava também, tinha outro prefeito da cidade, como o Brandão, e o PT tinha maior bancada, era a mesma forma. Qual era a forma? O PT, o partido dava ordem para como que o vereador teria que votar. Então, se projeto bom ou projeto ruim. Se ele não gostava do projeto, votava da maneira que o partido mandava. Então, este é um tipo de vereador. O vereador que segue as normas partidárias do partido. Tem outro vereador, que é aquele vereador, meu amigo Ramos, que ele é o vereador que acompanha o prefeito atual. Se tem Brandão, ele acompanha, se tem PT, ele acompanha, se tem Zé da Silva, ele acompanha, se tem Lincoln, ele acompanha. Então é um vereador que não tem muita personalidade. Ele adota exatamente aquilo que é interesse do executivo. Ele não tem compromisso, né? Não tem compromisso nem de um lado, nem de outro lado, nem com o partido, nem com a comunidade. O compromisso dele é com o prefeito. Porque muitas vezes o vereador, ele tem algumas dependências, Ramos, que ele precisa resolver na cidade, precisa pedir ao prefeito. Então ele acha que aquilo é o suficiente para que ele acompanhe literalmente o projeto sendo bom ou o projeto sendo ruim, ele acompanha aquilo que o prefeito quer. E tem o terceiro tipo de vereador, que é o vereador que tem independência no voto. É aquele vereador que estuda o projeto e acha que o projeto é bom. Ele vota a favor do prefeito, a favor do projeto. Ele vota a favor da cidade, porque o projeto é bom, não é para o prefeito. O projeto bom não é para o vereador. O projeto é bom, é para a cidade. Então ele vota em favor da cidade. Quando ele entende, ele lê o projeto, vai até a comunidade, apresenta o projeto, e a comunidade entende que o projeto não é bom para ela. Aquilo é ruim para a cidade. Então ele vai na Câmara e vota contra o projeto. Este é o vereador independente. Então a minha colocação não é de vereador de oposição ao senhor prefeito municipal, seja ele quem for. Porque eu sou vereador da cidade e não do prefeito. Eu sou vereador da cidade e não do partido. Já estou respondendo para você, Janete, que eu não acompanho o voto partidário. Eu acompanho o voto do projeto que é bom para a cidade de Santo André. Então essa será a minha postura. Aqueles projetos que entender e a cidade entender que é bom para a cidade, Carlos Ferreira vota a favor. Aquilo que for ruim para a cidade, mal, Carlos Ferreira vota contra. O senhor é vereador do povo, né? Da cidade, do povo. Tá certo. Aqui 22 horas e 47 minutos. Eu tenho uma pergunta aqui pelo WhatsApp, mas tem uma minha aqui que eu vou fazer, e depois faço, já na sequência eu faço a outra pergunta aqui, porque já está encaixando as duas coisas. Vereador Carlos Ferreira, o senhor é autor de um projeto de lei que dá isenção de IPTU aos imóveis locados para instituições religiosas. O prefeito já disse que não vai aumentar o IPTU, mas precisa fazer uma revisão na planta genérica. O senhor teme um aumento de tributo no município? E a outra pergunta, Carlos Ferreira, já vou fazer aqui, junto aqui, que é do WhatsApp, é o reverendo Daí Rossi. Grande pastor. Carlos, você tem votado a favor de todas as religiões. Eu vou explicar depois por quê, Ramos. A pergunta é essa. Você tem votado a favor de todas as religiões. Isso não tem trazido problemas para você
ou não trouxe problemas para você? Um exemplo. Você votou, você fez a lei de isenção de imposto predial alugados para qualquer tipo de religião, evangélicos, católicos, espíritas. Como representante do segmento evangélico, como é que você concilia isso? Essa é a pergunta. Pastor Odair Rossi Ramos é meu pastor da Igreja Batista do Calvário. Nosso pastor. Pastor Odair, em relação a este projeto de lei de isenção do IPTU para as igrejas evangélicas e para as entidades religiosas, na verdade, eu me sinto muito tranquilo em relação a isso, porque o projeto nosso é um projeto que atende todos os espaços usados por todas as religiões. Por que isso? Porque o nosso país é um país laico. O país laico significa que todas as religiões têm liberdade plena de uso ou de prática da sua religião em qualquer parte do território nacional. Então, quando um projeto é feito de isenção para as igrejas evangélicas, para as igrejas evangélicas, que é uma situação, é um culto religioso, e todas as igrejas, então, que praticam isso, pode ser igrejas, religiões afro, espíritas, todos, são beneficiados por essa lei, porque é um Estado laico. Outra coisa importante, nós fizemos o projeto não somente para os espaços locados, mas nós fizemos o projeto também para os espaços próprios. Primeiro fizemos para os espaços próprios. Aí entendemos, Ramos, que nós tínhamos falhado nisso. Falhado em quê? Porque também aquele que não tem o espaço próprio, também usa o espaço para a religião. Então, quando nós fizemos ali a lei, que também dava o direito daqueles que locavam o seu imóvel para poder exercer a sua função religiosa. E eu vou dizer também por que a gente defendeu muito isso, o pastor Odair Rossi, no passado. Foi porque hoje a igreja evangélica, os espíritas, as religiões, eles fazem um trabalho social muito, muito voltado à comunidade. É verdade. Por exemplo, a nossa igreja Batista no Calvário, ele tem vários trabalhos voltados à comunidade. Tem lá curso de cabeleireiros, tem cursos que trabalha com as crianças, tem curso de artesanato, tem tantos cursos, mais de 10, 12 cursos, que fazem um trabalho voltado à comunidade, atende à comunidade. E outra coisa também, a igreja evangélica, as religiões hoje, elas fazem um trabalho social para a comunidade. O pastor hoje, a igreja hoje entrega cesta básica, a igreja hoje acompanha a família quando tem algum doente na família. Ela está presente com remédio, está presente com uma cesta básica, está presente ali com o pastor aconselhando, ajudando, levando, não é? Então, a igreja evangélica é um espaço importante para o poder público hoje. Ela faz parte do cuidado da cidade e dos seus moradores, que são participantes ou não da igreja evangélica. Então, essa lei, ela foi feita com esse objetivo, que esse dinheiro, que a igreja pudesse ajudar ao próximo aí fazendo o bem social. Então é por isso que a gente trabalhou bastante nessa lei, dando a isenção de imposto para a igreja e para prédio próprio e para os prédios locados. Eu não entendi a outra pergunta, Ramos, que você fez. A outra pergunta foi sobre... o prefeito já disse que não vai aumentar o IPTU, o prefeito atual. Mas precisa fazer uma revisão na planta genérica. O senhor teme um aumento de tributos no município? Bom, se o prefeito, ele disse isso na campanha, ou antes, eu não sei quando ele fez esse comentário, mas o que realmente dá o parâmetro para o IPTU da cidade é a planta genérica de valores. Então, o que é a planta genérica de valores, Ramos? É exatamente o imóvel que está avaliado. Ele vai fazer uma reavaliação nisso. Então, esse imóvel aqui da rádio, ele foi avaliado há 10 anos atrás, ele vale R$300 mil. Aí ele vai fazer um levantamento aqui do mercado de valor imobiliário e vai entender que isso aqui não vale mais R$200 mil, ele vale R$500 mil. Então, o percentual do IPTU sobre esse valor vai subir. É óbvio isso. Então, não tem como ele não aumentar o IPTU, ele fazendo a correção
da planta genérica de valores. Eu não sei. Aumentar, né? Então automaticamente vai subindo o preço do imóvel, vai subir o preço, o valor do IPTU. Agora, eu não sei como que o prefeito vai fazer isso. Ele tendo que ele disse isso, eu não sei qual é a fórmula que ele vai fazer isso, né? Mas ele é o nosso prefeito. Ele foi eleito com 76% do voto. Ele foi aprovado pela população. A população deu para ele, não verdade. A aprovação do seu trabalho de 4 anos na cidade. Aqui 22 horas e 53 minutos. Vereador, eu tenho aqui, ó, a Adair Prohaska, ela mora em Sorocaba. Ela está vendo naquela live ali. A Adair Prohaska. Diz, Ramos, sou de Sorocaba. Tem outra aqui, o Nino Melo, parabéns pelo programa. Aqui a Adriana Rodrigues, parabéns, senhor vereador Carlos Ferreira. Com certeza os municípios precisam de pessoas que possam nos ajudar nessa área da saúde. Inclusive ontem foram suspensos agendamento de qualquer tipo de exame e consulta, segundo atendente unidade da Vila Luzita. E disse boa sorte para o senhor. Bom, eu acho que hoje é a coisa mais difícil da cidade. Qual que é? O problema do prefeito da cidade hoje, o problema da cidade hoje é que a população sofre muito mais. É a saúde e a segurança. Então a saúde, eu acho que é prioridade nisso hoje, né? Porque a gente eu vejo o desespero da família quando tem alguém doente e não consegue cuidar dele, quer dizer, que não tem o atendimento emergencial da saúde. Então isso eu acho que é um problema muito sério que a gente, no nosso mandato, nós vamos cobrar muito o prefeito uma gestão mais séria na saúde, cobrando mais o atendimento, antecipando o atendimento, antecipando a consulta, tendo um atendimento mais otimizado nisso, para que a população possa sofrer um pouco menos em relação a isso. E é bom isso. que todos entendam que o vereador Carlos Ferreira, ele estará lá legislando, não é só por aqueles que votou nele, não. Ele vai legislar para todos, com certeza. Todos andreenses tenham o Carlos Ferreira como um amigo e que possa também ouvi-lo. Eu quero, aqui tá mais rápido, falta só 6 minutos. Estou em Recife ouvindo e vendo o programa. Um abraço aí para o Nino Melo, lá em Recife. Também o Washington Silva, boa noite, meu amigo Ramos, na cidade de Brumado, na Bahia. Um abraço. O Wagner Isidoro, obrigado Ramos, Carlos Ferreira, pela colaboração. A última pergunta aqui, vereador, é da Janete Ogawa, ela que é jornalista e o senhor conhece bem, e ela fez essa última pergunta. 1570 ABC. Para terminar de minha parte, vereador Carlos Ferreira, qual será a sua primeira ação ao iniciar o novo mandato? Tem algum projeto de peso para apresentar à mesa diretora já em fevereiro? Eu tenho 2 projetos importantes para Santo André. O primeiro é a qualificação do profissional da saúde. Por que isso? Porque quando nós qualificamos os profissionais que nos atendem em relação à saúde, no departamento de saúde, no hospital, na UPA, nós vamos ter uma qualidade melhor de atendimento ao nosso munícipe. E também, já disse, cobrando o prefeito com austeridade, um atendimento mais otimizado na saúde, que a gente consiga atender com menos tempo as pessoas que sofrem em relação a isso. O outro projeto que quero apresentar ao prefeito é o projeto de nós darmos uma isenção de IPTU e também baixarmos um pouco mais o ISS em relação a todos os comerciantes da cidade que têm sofrido neste ano todo e, pelo que parece, vão sofrer um pouco mais ainda com esta pandemia. Esses comerciantes, esses pequenos empresários, eles estão com o seu faturamento mais de 50% a menos do que estavam e as suas despesas são mantidas do mesmo tamanho. Os aluguéis é a mesma coisa, pouca diferença, a luz é o mesmo preço, a água é o mesmo preço, o IPTU é o mesmo preço, o imposto é o mesmo preço, não é? A taxa de lixo é a mesma coisa, não baixou a taxa de lixo para esses nossos comerciantes da cidade, e todos estão sofrendo muito com isso. Já estão devendo imposto, já estão devendo para a Receita Federal, para o governo estadual, já estão devendo IPTU, não é? Então nós temos que ajudar esses nossos comerciantes. E da maneira que eu acho que a Câmara e a Prefeitura podem participar disso, é dando uma redução do ISS durante esse tempo de pandemia.
E também, não somente a redução do ISS, mas também a isenção temporária do IPTU, até que este nosso comerciante de nossa cidade, da nossa terra, eles comecem a ter um pouco mais de melhoria no seu faturamento e consigam manter as suas despesas. Porque, Ramos, nós temos comerciante que eu conheço que não consegue nem pagar o aluguel da sua casa. É verdade. Nós temos comerciante de carro na cidade que os aluguéis do seu imóvel estão atrasados 3, 4 meses. Por quê? Porque não tem venda, não consegue virar. São lojas de carro, são lojas de comércio de roupa, são lanchonetes, são pequenos comércios, padarias, são pequenas empresas de refeição. São empresas do nosso comércio, são a nossa gente, são nossos irmãos, é o nosso povo que está sofrendo isso. Então, não custa nada o governo municipal, a prefeitura, a Câmara participar disso, dando um apoio, uma mão amiga nessa hora de dificuldade. Então esse é o nosso projeto de impacto que a gente acha que é importante para Santo André. Meu amigo Carlos Ferreira, estamos chegando aqui no final, porque às 11 horas tem a Voz do Calvário aqui com o reverendo Daí Rossi. Eu quero agradecer a sua presença aqui, que Deus te abençoe, que nessa nova etapa você consiga alcançar os seus objetivos. E será sempre um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio ABC. Obrigado, meu amigo Ramos, obrigado esse programa Amor Sem Fim, obrigado por essa oportunidade e quero aqui mandar um abraço a todos os nossos radiovintes, nossos amigos, aos nossos irmãos da IBECAL, quero mandar aqui ao meu pastor Odair Rossi, um grande amigo e um homem que nós queremos com muito carinho, nosso irmão, da nossa família, e também a todos os ouvintes. Muito obrigado. Também a Janete, a nossa jornalista, que conheço há muitos anos, uma grande jornalista, Verdade. Trabalho sério, voltado responsável, às informações sérias, honestas da Câmara Municipal de Santo André. É uma das grandes jornalistas que nós temos ali. Viu? Parabéns a você, parabéns a Janete e um abração para todos vocês. Eu agradeço a todos, inclusive a presença do China. Grande China. Obrigado, viu, China, pela sua presença aqui. E, claro, voltaremos nas próximas oportunidades com o vereador Carlos Ferreira. Aqui, 23 horas. Vamos agora para o intervalo e daqui 1 minuto você tem a Voz do Calvário. Amor Sem Fim.